Olá, aluno e aluna da Científica Concursos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula para tratar de uma discursiva inédita para o concurso de Perito Criminal da Polícia Federal na área de farmácia. Meu nome é Keila Almeida e na aula de hoje, além dessa discursiva inédita, a gente vai falar também, e primeiro, de um esqueleto pronto. Se você ainda não é aluno da Científica Concursos e não sabe ainda o que é um esqueleto pronto, fica tranquilo que nessa aula você vai aprender e mais do que isso, você vai aplicar, com certeza vai levar para os seus estudos daqui para frente. Antes de mais nada, vamos começar entendendo quais são as etapas do seu concurso. Afinal, é importante que você saiba como que as etapas vão funcionar para que você saiba se preparar e que você estruture muito bem a sua preparação nessa fase. Então vamos entender primeiro como que funciona, como que é o esquema, dos últimos certames da prova da Polícia Federal. Primeira coisa que é importante você saber, por enquanto a gente já sabe que são 57 vagas previstas, a gente não sabe se vem mais, como que vai acontecer, mas a gente vai trabalhar com esse número, tá bom? A prova da Polícia Federal para perito criminal, ela vem dividida em duas etapas. A primeira, em duas fases, que são ali classificatórias e eliminatórias. É importante que você saiba que essa fase ela está dividida em objetiva e em discursiva. Então, na parte objetiva, o que você vai encontrar? O que você precisa se preparar? A gente sabe que, historicamente, quem executa, quem faz essa prova é a banca CESP-Sebrasp, e ela oferece ali para o candidato, ela é um examinador que traz ali para o candidato uma prova objetiva composta por 50 questões, de conhecimentos básicos. Eu vou até pegar o nosso marcador aqui. Então, ela traz 50 questões de conhecimentos básicos, isso foi o que aconteceu no último certame, para perito criminal, e 70 questões do núcleo de conhecimentos específicos, e aí esses conhecimentos específicos são aqueles relativos à sua carreira. No caso aqui, a gente vai pensar nos conhecimentos específicos relacionados à área de farmácia, certo? É uma prova que ela foge um pouquinho, ela é um pouco diferente daquela prova de múltipla escolha que a gente está mais habituado a ver nos concursos. É claro que existem outras bancas que trabalham dessa maneira, mas é uma prova ali diferente do nosso métier, vamos dizer assim. Então, é uma prova que cada erro anula um acerto. E existe um mínimo ali que o candidato deve acertar. Então, o candidato ele precisa, para que a prova discursiva dele seja corrigida, ele precisa acertar no mínimo 48 questões, tá? E dessas 48 questões, pelo menos 10 tem que ser oriundas do primeiro bloco. O que é o primeiro bloco? A gente já falou, são os conhecimentos básicos, e pelo menos 21 dessas questões, elas precisam ser do bloco de conhecimentos específicos. Então é importante que você fique ligado nisso para que você possa trabalhar com aquilo que você está estudando. Eu tenho uma dificuldade numa tal área ou em outra área, eu vou lapidar um pouco mais aqui e assim por diante, tá bom? Feito isso, você está dentro ali do número de provas que serão corrigidas de acordo com a quantidade de vagas para a sua área, aí sim a sua prova discursiva será corrigida. E aqui é importante se atentar aos critérios da banca, A CESP ela sempre traz esses critérios, ela trabalha inclusive com esses critérios faz muito tempo, então é bom no sentido que a gente tem muito material em que você pode se espelhar, colocar, utilizar para os seus estudos como referência, e é bom saber essas regras, porque vai chegar lá na hora, você tem que saber essas regras, que não basta só escrever qualquer coisa ou colocar esse conhecimento ali desordenado, você tem que saber as regras do edital, porque o examinador vai olhar isso também. Então, o que ele traz? O que a CESP e Sebrasp traz de regra pra gente na prova de perito criminal para a área de farmácia? Então, veja só, ele pede, a CESP ela pede um texto dissertativo, e dentro desse texto dissertativo não é qualquer coisa, Ela está te pedindo ali pelo menos 30 linhas, aliás, até 30 linhas, Você tem que escrever até 30 linhas, ou seja, existe um limite. Você não pode escrever para mais, você não pode escrever 2 páginas, 3 páginas, existe um limite para que você coloque o seu conhecimento ali naquela prova também que o examinador vai corrigir. Dessa prova, eles oferecem o máximo, a nota máxima para a prova discursiva é de até 13 pontos, sendo que para que você possa ser classificado, você tem que pontuar pelo menos a metade
dessa nota máxima, então no caso 6,5 pontos. Então veja que existe uma proporção muito significativa na composição da nota final que é relativo àquilo que você consegue obter na prova discursiva, tá bom? É claro que existem outras etapas ao longo do certame, então tem a parte física, né, os testes físicos, teste psicológico, tem os exames médicos, provas de títulos, tudo isso vai auxiliar ali na parte classificatória, né? Tudo isso vai auxiliar ali na sua classificação. Só que a discursiva, a importância da discursiva, ela não para só aí. Então, por exemplo, se você chega lá na parte da classificação final e houve um empate, precisa estabelecer e precisa ter ali um critério de desempate, perceba que esse desempate ele pode te colocar tanto dentro do número de vagas imediatas ou no cadastro reserva. No caso, nem sempre vem cadastro reserva, mas enfim. Ou você pode estar dentro, né, dessas vagas imediatas que são ofertadas no próprio edital, ou você pode estar fora do número de vagas. Então perceba que esse critério para chegar na classificação final é muito importante. A gente sabe hoje, os concursos vêm trabalhando muito com isso, que os critérios de desempate, eles iniciam, né, primeiro com o critério idade, que é um critério proposto pela lei. A grande maioria, principalmente desses concursos que são muito concorridos, eles estão trazendo como segundo critério de desempate a nota da prova discursiva. Então perceba que, para além da sua classificação final, que é muito importante que você classifique bem, até para que você possa concorrer realmente àquelas vagas que foram ofertadas imediatas, e que, caso você precise entrar num critério de desempate com outro candidato, você também tenha uma nota que você possa concorrer, né? Que você consiga colocar essa nota ali, que ela possa te ajudar de fato, que ela entre ali para resolver a classificação final e você possa ter aí a sua vaga tão sonhada, né? Então é importante que você garanta que você faça uma boa preparação nessa etapa. Muita gente negligencia, achando que estudar só para a prova objetiva já é o suficiente. É claro, a prova objetiva ela é muito importante, tem muito conteúdo ali que a gente precisa realmente estudar, mas é importante que você consiga trabalhar esse conteúdo, porque a grande maioria das provas discursivas elas vão aproveitar esse conteúdo do edital, tá bom? Então é muito importante que você consiga trabalhar esse conteúdo também de uma forma discursiva, e isso exige treino. Então você tem que fazer isso antes, você tem que estudar antes para fazer a prova discursiva. Hoje os concursos eles estão tão concorridos que já não se admite, aliás, acaba se selecionando de fato os candidatos que se preparam para essa etapa. É muito importante que você preste atenção nessa fase, tá bem? Então vamos prosseguir. Eu trouxe aqui para vocês algumas dicas, e são algumas dicas mesmo, tá, pessoal? Outras mais dicas estão nos nossos materiais gratuitos, então baixe o e-book, o link para você baixar o e-book, ele tá aqui embaixo do vídeo. Então eu trouxe só algumas, tem muitas outras que a gente vai utilizar nessa aula para responder a questão, primeiro para entender como que funciona o nosso esqueleto e segundo para responder a nossa questão inédita. Então primeira coisa, seja muito objetivo quando você for responder uma prova discursiva. Hoje já não cabe mais que o candidato ele fique divagando muito na sua resposta, então a gente precisa ser objetivo. O examinador perguntou, você responda com clareza, responda com objetividade, tá? Claro, sempre seguindo a norma culta de escrita. A gente não pode escrever ali na prova da forma como a gente fala, da forma como a gente se expressa. A gente precisa seguir as regras da língua portuguesa, tá bom? Um aspecto muito importante, eu deixei ele até destacado aqui pra gente, é a parte da estruturação dos parágrafos. Quando a gente pega um texto dissertativo que tem lá um tema e dentro desse tema existem lá as perguntas que o examinador quer que você responda, é importante que você estruture essa resposta. E estruturar de que forma, né? O que eu quero dizer com isso? É importante que você coloque no parágrafo de forma ordenada, orquestrada, as suas ideias, aquela resposta que você vai oferecer para o examinador. Mas não de uma forma desencontrada, não respondendo uma pergunta no parágrafo 1, continuando ela no parágrafo 2 e encerrando ela no parágrafo 3. É importante que você organize as suas ideias dentro do parágrafo para que o examinador primeiro encontre aquilo que você está respondendo, para que ele veja de fato que você conhece do assunto.
e segundo, para que ele entenda a sua ideia. Então é importante que você organize o seu parágrafo em partes, por isso que eu trago aqui para vocês a apresentação do aspecto, a gente já vai entender o que é, a parte do argumento e, quando necessário, também o fechamento. E claro, sempre fazendo o seu texto de uma forma em que ele seja coerente, né? Que ele seja coeso. E como que a gente consegue essas características dentro do texto, até para pessoas que têm mais dificuldade de escrever, que não são tão habituadas assim. A gente consegue esses elementos de coesão e coerência, que são inclusive elementos avaliados, os quais contabilizam ou retiram pontos do seu texto, através do uso dos elementos de ligação, que são os articuladores, são os pronomes relativos, os pronomes demonstrativos, todos esses elementos que tomam a ideia em que você está explicando ali no seu texto. Então, quando a gente faz uso desses elementos e a gente consegue estruturar os nossos parágrafos dessa maneira, isso é um esqueleto. E aí você vai ver como aplicar isso para o seu dia a dia, quando você estiver treinando, obviamente, para sua prova. E para sua prova, né, efetivamente, ali propriamente dita, porque você já vai ter treinado muito, já vai entender como funciona isso. E além da parte teórica, você também vai saber colocar isso na parte escrita, tá bom? Então, para mais dicas como essa, a gente vai aplicar todas essas agora, vocês vão ver como funciona, mas para mais dicas como essa, baixa o nosso e-book gratuito que tá aqui no link embaixo desse vídeo, tá certo? Então, vamos entender agora a estrutura desse texto expositivo. Quando a gente pensa em questão dissertativa, existem outros formatos. A gente pode trabalhar com um formato expositivo, com um formato argumentativo. Aqui, para esse momento, eu quero que vocês prestem atenção no formato expositivo. Como que a gente vai trabalhar com o formato expositivo? No geral, questões que pedem esse tipo de estrutura, o examinador não vai exigir de você que você traga, aliás, é até desaconselhável que você traga uma introdução ou que você coloque uma conclusão. Ah, professora, mas eu não posso fazer isso? Você pode, se isso for muito imprescindível para sua escrita. Se você achar que isso está fazendo muita falta ali no texto, que você escreveu e ficou estranho, você até pode fazer isso. Mas se você for fazer isso, lembre-se, né, que você tem um número restrito de linhas, mas não é só por isso. Se você for fazer isso, faça de uma forma mais enxuta, mais enxugada, em que você não gaste tanto tempo explorando aspectos da introdução ou aspectos de conclusão, como seria solicitado ali num texto argumentativo, algo que solicitasse mais a sua opinião. Em geral, questões de categoria expositiva, elas vão pedir para você conhecimentos relacionados à teoria, à técnica, à prática, científica, aquilo que você sabe, aquilo que é conceito. Então você não precisa ficar divagando muito em argumentos, aliás, argumentos sim, você não precisa ficar divagando muito em opiniões, você não precisa colocar a sua opinião. Por isso que é desaconselhável você coloque uma introdução ou um fechamento. De modo geral, o que você precisa guardar da estrutura desse texto expositivo? Quando a gente vai escrever um parágrafo, antes do parágrafo até, o ideal é que você responda ou construa o seu texto respondendo cada aspecto que foi perguntado pelo examinador, cada aspecto dentro de um parágrafo. E aí sim, no geral, quando a gente vai responder esse parágrafo, como que a gente vai colocar as ideias lá dentro? Lembra que eu falei para vocês que a gente não pode deixar jogado uma ideia que foi perguntada ali, sei lá, por exemplo, perguntar... A gente não pode deixar isso jogado no parágrafo 1, 2 e 3 e ficar tudo ali meio misturado. Então, é legal que a gente traga isso dentro do parágrafo de forma organizada. E como que a gente organiza? Através desse esqueleto. Então, a gente pode ali nas primeiras linhas, aliás, na primeira linha, retomar aquilo que foi perguntado de forma sucinta. A gente pode copiar até umas palavras, algo que retome mesmo a ideia daquilo que foi perguntado, para que o examinador saiba que você está retomando aquilo, né? Que você vai falar daquilo. Feito isso, aí sim a gente entra com os argumentos. É importante que ao menos um argumento seja colocado nessa estrutura. E aí você deve estar se perguntando, mas o que é argumento? O que eu coloco? Entenda argumento como aquilo que o examinador está pedindo pontualmente. Então, por exemplo, ele pode estar pedindo para você uma definição. Às vezes ele deixa isso claro, às vezes fica um pouco mais implícito ali
na questão, mas às vezes ele deixa isso mais claro. Mas o argumento pode ser uma definição, pode ser uma explicação, uma exemplificação, uma citação. Então todas essas são estratégias, são ferramentas para sua argumentação. É importante que você traga ao menos uma ali no parágrafo em que foi solicitado, né? Que aquele aspecto ou aquela questão foi solicitada. E como eu disse, fazer isso para todos os parágrafos. Como eu falei para vocês também, né? Só retomando para a gente poder fechar a ideia aqui, é importante que a conclusão é de fato desaconselhada e você só coloca de forma facultativa se você de fato achar que seu texto vai ficar melhor, que você vai ter um fechamento mais robusto, algo que vai ser relevante para o examinador. Se não for relevante, se você vai ver que aquilo é só para encher linha e você achar que o que você respondeu até então tá ok, tá maravilhoso, é mais fácil que você não coloque o encerramento, que você não coloque essa conclusão. Lembrem-se que além do número de linhas ser limitado, o número de erros também é contabilizado de acordo com o número de linhas que foi escrito. Então, às vezes é preferível que você não inclua mais nada, se você já respondeu os seus aspectos, obviamente, mas que você não inclua mais nada se você já respondeu, e aí você não corre risco de ficar errando e perdendo pontos por bobagens, tá? Então, tem que prestar atenção nisso, e uma forma muito boa de você treinar isso, de essas introduções, quando necessário, esses fechamentos, escrevendo. Então, você pode utilizar questões que já foram respondidas, questões inéditas dos materiais que nós temos na Científica Concursos. Então, aproveite esses materiais para treinar. É uma forma da gente minimizar e já ir mais preparado ali na hora que a sua prova estiver valendo. Fechou? Então, para essa dica do texto expositivo, não esqueça, já baixa o nosso e-book agora, dá uma pausa aqui no vídeo, entra no link aqui embaixo do nosso vídeo, baixa esse e-book, porque além de dicas sobre o texto expositivo, sobre esse esqueleto do texto expositivo que eu passei para vocês, tem dicas de outras categorias de textos, tá bom? Então agora que você já sabe, você já está preparado, já sabe o que é um esqueleto, como você vai organizar suas ideias, você já estudou para sua parte objetiva, todos aqueles conceitos da parte de conhecimentos específicos, então agora sim a gente vai para a nossa questão inédita. Bora lá! Então aqui está, vou até pegar a minha canetinha aqui. Então aqui eu já tinha pego, né? Não, peguei agora. Então aqui tá a nossa questão inédita. E o que eu quero que vocês prestem atenção antes da gente começar? Primeiro, eu tenho certeza que vocês já anotaram aí a parte do esqueleto. Antes da gente começar a responder, eu quero que vocês prestem atenção na estrutura da questão. Então, veja aqui. A questão, ela traz um texto que a gente não sabe ainda se ele é só um texto motivador ou se você vai ter que usar elementos desse texto para compor a sua dissertação ou não, a gente já vai saber. Aqui, a segunda parte são as instruções. O que ele fala nessas instruções? Primeiro, qual categoria de texto que ele quer que você faça, e ele vai trazer alguns comandos. Às vezes ele traz aqui, às vezes ele traz lá no começo da prova como instruções gerais, mas pode aparecer aqui também, tem que ler. E aí sim, vai trazer os aspectos, ou as questões, ou as perguntas, como você quiser chamar, desde que você lembre que isso pode ser retomado no parágrafo, para que você possa e tudo mais, tá bom? Então a gente nós já nos achamos aqui, nós já nos encontramos na nossa questão. Aí agora sim a gente vai ler e vai entender como colocar essa resposta da forma que a gente aprendeu no nosso esqueleto, tá? Então olha só o que ele está falando aqui. Primeiro ele começa falando de duas classes de medicamentos, mas vamos ler. Então ele fala o seguinte: barbitúrico é o nome dado aos compostos orgânicos derivados do ácido barbitúrico. Tudo certo? Aqui ele está dando só conceito pra gente, não deu não falou o que é pra gente fazer ainda com texto. Daqui para baixo ele vai falar só de conceito. O ácido barbitúrico foi sintetizado em 1864 por Adolfo von Baeyer, porém o processo de síntese foi desenvolvido e aperfeiçoado pelo químico francês Edouard Grimaud em 1879. A incidência de intoxicação por barbitúrico diminuiu acentuadamente nos últimos anos, em grande parte devido à diminuição de sua utilização como sedativo hipnótico, substituído ao longo dos anos pelos benzodiazepínicos, que
que são outras classes de medicamentos também com essa função aqui de sedativos hipnóticos, tá? No entanto, intoxicações com barbitúricos ainda são um problema clínico significativo, embora a morte ocorra em uma pequena porcentagem dos casos. A maioria dos casos de intoxicação é devido a tentativas de suicídio, então ele começa a jogar a questão para um contexto mais pertinente ali a parte de perícia criminal. E ele fala o seguinte, aqui já é comando, que até agora ele deu pra gente só um texto motivador, agora ele vai dar o comando. Ele diz o seguinte, considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, então olha só, esse texto, gente, presta atenção, esse texto que a gente acabou de ler, ele é só para refrescar a tua memória, você já tem que trazer conhecimento de casa, tá bom? Então olha só, redige um texto dissertativo de 30 linhas com o seguinte tema. Cara, ele trouxe o tema, ele tá falando pra você o que você tem que escrever. A gente não pode fugir do objetivo. Lembre-se que fugir do tema zera a prova. Cara, você não quer zerar a tua prova, hein? Vamos prestar atenção no tema. E o tema é o seguinte, uso de barbitúricos, efeito e tolerância. Ele dá uma ajuda pra gente quando ele traz esse tema e ele traz lá embaixo os tópicos. Lembra que eu falei pra vocês que os tópicos a gente pode usar como aspectos e dividir isso em parágrafos? Então a gente vai usar a nosso favor, tá bom? Então vamos lá. Os tópicos são os seguintes, ele fala, aborde, necessariamente os tópicos. Seu mecanismo de ação e a diferença para os benzodiazepínicos, efeitos farmacológicos, toxicológicos do uso de barbitúricos, mecanismo biológico de desenvolvimento da tolerância. Tudo isso ele quer ver no seu texto e você tem que mostrar que sabe. É aqui que ele vai avaliar a sua capacidade de argumentação, a sua capacidade de colocar aquilo que você sabe para solucionar isso que ele está pedindo para você, tá? Então vamos usar o nosso esqueleto final para isso que estamos aqui. Eu deixei essa legendinha de cores para a gente ir acompanhando como estruturar o parágrafo. Então lembra lá que eu falei para vocês, pode ter o aspecto, tem que ter o argumento e a gente tem que concatenar, a gente tem que ligar as nossas ideias através dos elementos de ligação. Então a primeira coisa que ele pediu para a gente são os mecanismos de ação e a diferença entre as duas classes de medicamentos, tá? Então ele fala, me fala qual que é a diferença do barbitúrico junto com o benzodiazepínico. A gente já sabe que são classes diferentes de medicamentos, mas que ambas atuam no sistema nervoso central como inibidores. Então vamos estruturar isso. Eu sei que você sabe, vamos trazer esse conhecimento agora pro jeitinho que você vai escrever na sua. Aqui, obviamente, só uma pausa, Aqui é uma sugestão de resposta. Você pode aproveitar essa mesma questão para fazer aí na sua casa depois uma sugestão da sua resposta com base nisso que a gente aprendeu aqui. Então vamos lá. Primeiro vamos trazer, ele traz de forma indireta o aspecto e já traz na sequência o argumento, tá? Vamos trazer a diferença dos mecanismos de ação dessas duas classes de medicamento. Então ele fala o seguinte, os barbitúricos são uma classe de medicamento depressora, isso é tudo conceito. Lembra que argumento é conceito, explicação, citação, exemplificação, são ferramentas. Então ele traz aqui, começa a trazer pra gente conceitos. Agem como antagonistas diretos de receptores GABA que, ao se ligarem, aumentam o tempo de abertura dos canais de íon cloreto, aumentando o influxo desse íon que, consequentemente, leva à hiperpolarização das células. Dá uma pausa aqui. Então, ele trouxe o conceito e ele disse como age. Então, ele está falando aqui dos barbitúricos. De outro modo, os benzodiazepínicos potencializam os efeitos do GABA, que é um neurotransmissor, por se ligarem a um outro acessório, no receptor GABA, de modo que a ligação ao neurotransmissor é facilitada e seu efeito agonista é realçado, aumentando a frequência de abertura, tá? Então a gente percebe que em termos de eficiência, os benzodiazepínicos são mais eficientes do que os barbitúricos. Então os canais eles permanecem abertos por mais tempo. Então ele traz aqui também o conceito e o efeito e compara as duas classes, que foi o que o item pediu. Maravilha, a gente trouxe argumento, concatenamos a nossa ideia. Testa na sua casa para ver como você escreveria, para você ver o estilo da sua escrita. Isso é importante também que você adapte isso. Claro, usando esse esqueminha, a sua chance de sucesso é muito maior. Então vamos para o segundo parágrafo. No segundo aspecto, ele pediu pra gente os efeitos farmacológicos e toxicológicos do uso dos barbitúricos. Lembra lá que o tema são os barbitúricos, E aqui a gente vê até um pouco mais claro a retomada do aspecto e o uso da argumentação. Então, olha só, primeira etapa, primeira parte, retomada do aspecto.
Os barbitúricos apresentam efeitos sedativos, hipnóticos, anestésicos e anticonvulsionantes. A gente retoma um aspecto e traz também uma argumentação aqui. E continuamos, né? Porque ele fala também dos efeitos toxicológicos. A intoxicação leve por barbitúrico apresenta quadro de tontura, fala arrastada, instabilidade postural, alteração cognitiva e etc e tal. Então ele começa a trazer esses efeitos. Então e tem que responder. Lembra que a gente não pode fugir do objetivo da pergunta. E continua. Nas intoxicações graves, ele deu o exemplo das leves, né? Então, nas intoxicações graves, pode ocorrer profunda sedação, que pode evoluir até a coma e a parede respiratória, por se tratar de uma classe de depressores respiratórios altamente tóxicos que apresentam baixo índice terapêutico. Gente, dá uma pausa aqui. Percebe que, para além dos efeitos, ele traz exemplos também. Então é importante que nessa parte do argumento, se você tiver espaço, que você explore isso. Nessa parte da prova, né, nessa prova especificamente, como ele trouxe só 3 aspectos e ele não abriu tanto ali o leque de opções, você pode expandir, você pode mostrar o seu conhecimento, desde que você consiga, obviamente, concatenar suas ideias e organizar os seus parágrafos para que o examinador veja aquilo que você sabe e aquilo que ele está pedindo, para que ele veja que, olha, esse candidato aqui, essa candidata, ela leu o que eu estou pedindo e ela está colocando de fato aquilo que eu quero que ela demonstre ou ele demonstre o conhecimento. Tá bom? E por fim, vamos ao terceiro aspecto e, consequentemente, ao terceiro parágrafo. É interessante essa forma de trabalhar com cada aspecto, um parágrafo para cada aspecto, pelo aquilo que eu já falei, sendo até um pouco redundante. Quanto mais você organizar, quanto mais você tiver organizado as suas ideias ali, melhor vai ser para o examinador encontrar aquilo que ele te pediu e ele está procurando. Então é legal você fazer esse tipo de estruturação dos parágrafos, tá? Mas vamos para o terceiro parágrafo para a gente já encerrar aqui e você também poder treinar na sua casa. Então vamos lá. No terceiro, ele pedia o mecanismo biológico de desenvolvimento de tolerância. Lembra que lá no tema, ele deixou um tema, né? Você ainda lembra, né? Dos apontamentos era sobre a tolerância, no caso do uso dos barbitúricos. Então perceba que aqui, quando você responder esse aspecto, você já está fazendo ali um fechamento sem a necessidade de fazer uma conclusão à parte. Ou seja, a conclusão seria para retomar os aspectos que você escreveu ao longo do desenvolvimento. Então perceba que você consegue deixar seu texto bonito, enxuto, objetivo. Você vai responder os aspectos sem precisar ficar floreando muito com introdução e conclusão, que não é nem muito aquilo que o texto expositivo pede, tá? Mas vamos voltar aqui. Então ele está pedindo mecanismo biológico de desenvolvimento e de tolerância. Retoma a ideia, coloca o argumento, os argumentos e junta isso com os elementos, tá? Os elementos articuladores. Então ele diz o seguinte: os barbitúricos são associados com rápido desenvolvimento de tolerância, que predispõe à ocorrência de síndrome de abstinência com a sua interrupção. Então ele está falando aqui do mecanismo biológico de tolerância. E continua: a tolerância está associada com a modulação neural dos receptores GABA pela redução progressiva de concentração plasmática do fármaco. Por quê? Aí você está explicando. Em virtude do aumento de sua degradação metabólica por se tratar de um indutor enzimático. Veja como trazer isso mostra para o examinador que você sabe o que você está falando e você sabe escrever também isso quando você vai organizar a sua questão dissertativa. E continua. Por fim, então já indo para um fechamento aqui, ó. Por fim, os sintomas de abstinência incluem tremores, olha os exemplos que eu falei para vocês. É muito legal trazer isso, porque você foge um pouco daquela parte teórica, que às vezes soa um pouco mais decoreba, e você traz os exemplos, tá? Então ele traz aqui delírios e convulsões e podem progredir para um quadro de delírio tremens semelhante ao observado na síndrome de abstinência alcoólica grave. Percebeu esse fechamento? Percebeu que não fez falta alguma a gente colocar uma conclusão aqui e o texto ficou legal, ficou enxuto, respondeu aos aspectos, trouxe o tema que ele pediu no enunciado dentro do número de linhas em que ele solicitou. Então perceba que é muito importante que a gente
gente utilize essas regras na hora que a gente vai escrever, traga o nosso conhecimento, use esse esqueleto, que eu tenho certeza que o examinador vai olhar a sua redação e vai falar: esse aluno aqui foi aluno da científica. Fechou? Então, se você gostou dessa dica, dê uma olhada nos nossos preparatórios específicos, principalmente para o seu concurso, para perito criminal da parte da Polícia Federal. Você vai encontrar nesse preparatório, além de dicas como essa, além de outras questões também, como essa inédita que a gente acabou de ver, você vai encontrar discussões específicas sobre o critério da banca CESP e SEBRASP. Então a gente explora um pouco mais, tanto os critérios de correção, quanto o que vai ser abordado na sua prova discursiva, o que o examinador vai querer olhar na sua... Tem mais coisa. Então dá uma olhadinha nesse preparatório. Além disso, você vai encontrar também outras questões inéditas como essa, como questões de outros concursos com resoluções comentadas. Então você pode fazer aí na sua casa, você pode fazer o seu preparatório, né? Você pode se preparar fazendo as suas próprias respostas e comparando também com modelos sugeridos, tá bom? Você vai encontrar palavras-chave, apostas de outros temas de discursivas, temas inclusive que você pode treinar também, tá? Vai encontrar também videoaulas sobre outras dicas estratégicas. Gente, tem muita dica boa que você pode aproveitar para colocar na sua prova discursiva. Lembra que as discursivas, elas estão sendo cada vez mais cobradas em concursos concorridos e elas estão definindo ali quem vai para as primeiras vagas, quem vai ficar no cadastro reserva e até mesmo quem vai ficar de fora. Você não pode ficar de fora, você vai se preparar. Então dá uma olhada nos nossos preparatórios específicos, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.